Olá, galerinha do terceiro ano, todo mundo bem? Eu espero que sim. A nossa aula de hoje é de matemática e nós vamos trabalhar com a apostila da página 17 a 20. Se vocês pararem para anotar, nós vamos pular a página 14, 15 e 16. Mas por quê? Bom, porque nessas três páginas nós temos um jogo. E esse jogo você poderia fazer em casa se a gente precisasse apenas de uma parte do material de apoio. Mas para esse jogo, precisa do material de apoio de duas apostilas, por isso você faria com o seu colega. E em casa você só tem uma apostila. Então, esse jogo é um jogo que não dá para você fazer em casa com o papai, com a mamãe, com o irmão, enfim, com quem te ajuda nas tarefas. Então, nós vamos pular para fazermos quando retornarmos às aulas, ok? Então, hoje nós começamos lá na página 17. Não esqueçam do quê? De colocar a data de hoje lá em cima na página da apostila, né? Para o seu material ficar organizadinho, ok? Então, vamos lá. Compondo e decompondo. No Brasil, há vários parques nacionais perfeitos para o viajante explorar as belezas naturais. Vamos conhecer dois deles? Então, a nossa apostila traz aqui para a gente o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e o Parque Nacional da Tijuca. Vamos começar lá pelo da Chapada dos Guimarães. Ele está localizado nos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Nele, o visitante pode fazer uma trilha de aproximadamente 1.200 metros, até a Cachoeira dos Namorados e a Cachoeirinha. O Parque Nacional da Tijuca. O Pico da Tijuca é o ponto mais alto do parque, com 1.022 metros de altitude. No mesmo parque, há o Pico Bico do Papagaio, com 989 metros de altitude. Agora, diga aí, você já visitou um parque nacional? Vai escrever ali do lado, se sim ou não. Você sabe por que esses parques são criados? Então, a prof vai explicar aqui um pouquinho por que eles criam esses parques. Bom, primeiro a gente viu o quê? Que eles são perfeitos para o viajante explorar as belezas naturais, né? Então, eles são o quê? Pontos de turismo, né? É uma parte do turismo do local onde ele se encontra. Mas, principalmente, eles são criados para quê? Para preservação da fauna, da flora e dos recursos naturais dessa região. Então, eles são criados inicialmente para preservar, né, os animais e as plantas daquele local, né, e os recursos. Mas também depois eles acabam sendo usados para quê? Para turismo também, né, para as pessoas conhecerem, explorarem, sempre cuidando, ok? Agora, pessoal, nós vamos lá para a parte prática da decomposição. Essa parte não tem na apostila de vocês, mas a prof trouxe para explicar um pouquinho as diversas formas que um mesmo número pode ser decomposto. Vamos lá? Então, o número que nós vamos usar é o 1.235. A gente pode decompor ele, então, em forma de número, 1.000 mais 200 mais 30 mais 5. A gente pode também decompor como palavras, né, com o quadro do valor de lugar. Uma unidade de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. É o que compõe ali o número 1235. Ó. O 1, que é da casa da unidade de milhar, o 2, que fica na casa da centena, o 3 na casa da dezena e o 5 na casa das unidades. A gente também pode decompor esse número com material dourado, olha que legal. A gente decompõe ele como? Com um cubo grande, que vale 1.000, duas placas, que valem 100, 3 barrinhas, que cada uma vale 10, e os 5 cubinhos, que cada um vale 1. Né? Então, a gente tem aqui ó, 1.235, ou um cubo grande, duas placas, 3 barrinhas e 5 cubinhos. E também o número por extenso, né? Como a gente lê esse número? A gente lê como 1.235 ou 1.235. Então, veja de quantas formas a gente pode aí, ó,
desmembrar esse número, decompor ou compor, porque a gente também pode fazer ao contrário, ter só essa informação para formar o número inteiro, ou então ter o número inteiro para decompor, tá? Então é a composição e a decomposição do número. Agora vamos para a atividade da apostila, lá na página 18. Pinte com lápis de cor, nesse quadro aqui, ó, as indicações corretas do material dourado e de escrita com palavras dos números que apareceram no texto anterior. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, várias formas. A gente tem a forma aqui, ó, com o material dourado, que diz aqui, ó, 1 cubo grande e 2 barrinhas. Tem a forma centena, dezena e unidade e tem o número escrito por extenso. Aqui é para pintar somente na forma do material dourado e do número por extenso. Então, a gente não vai usar ali, ó, a opção de centena, dezena e unidade. A gente vai usar as opções de cubo, placa, barrinha e cubinho e o número escrito por extenso, o número como a gente se lê. Os números que tem ali no texto anterior, quais são? São os números 1.200, 1.022 e 989. Então, nós vamos pintar ali no nosso quadro como esses números são apresentados na forma de material dourado e escrito por extenso, ok? Nós temos aqui a opção 1 cubo grande e 2 barrinhas, 1 cubo grande e 2 placas, 1.200, 1 cubo grande, 2 barrinhas e 2 cubinhos, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades, 9 barrinhas, 8 placas e 9 cubinhos, 1.020, 1.022, 9 placas, 8 barrinhas e 9 cubinhos, 122, 989 e 1 cubo grande, 2 placas e 2 barrinhas. Então, vocês vão pintar aí, ó, são 6 quadradinhos, né? Porque são 3 números e você tem que pintar ali ele de duas formas. Ele como se fosse no material dourado e a escrita dele por extenso. Os números estão aqui embaixo, ó, já decompostos para você visualizar. No caso, 1.200 é uma unidade de milhar mais 2 centenas ou 1.000 mais 200. De que forma esse número ficaria no material dourado? Vai procurar aqui e pintar. E qual é esse número escrito por extenso? 1.200 ou 1.200. A mesma coisa, 1.022 é uma unidade de milhar, mais 2 dezenas, mais 2 unidades. 1.000 mais 20 mais 2. Como ficaria esse número representado no material dourado? E como ficaria a leitura desse número? 989. 9 centenas, 8 dezenas, 9 unidades. 900 mais 80 mais 9. Como ficaria esse número no material dourado? E como ficaria ele escrito por extenso? Vai pintar aqui. Então, aqui você tem que pintar 6 quadradinhos, ok? 2 para cada número, porque são duas formas, no material dourado e escrito por extenso, ok? Se ficar alguma dúvida nessa atividade, pode vir perguntar para a prof, que a prof ajuda, beleza? Vamos para o número 2. Você já usou anteriormente as cartelas para a composição dos números com 3 algarismos. Agora, para representar os números com a unidade de milhar, vamos usar uma cartela a mais, a cartela amarela. Então, aqui, ó, qual é o número que podemos compor com essas cartelas? 100 mais 30 mais 5. Que número a gente vai formar aí? Né? Letra A, complete as lacunas com os valores das cartelas. Então, você vai completar aqui, ó, 100 mais 30 mais 5 é igual a o número que está ao lado. Para representar o número 1536, usamos as cartelas 1000 mais 300 mais 50 mais 6. Complete as lacunas aqui com os valores das cartelas e coloca o total, ok? Vamos lá para a próxima página, 19. Qual é a semelhança entre os números representados com as cartelas? O que eles têm ali de parecido? Então, nós temos o número 135 e o número 1000
356. O que que eles têm em comum? O que que tem nos dois números, ok? Pense aí. Letra D. Os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números? A gente tem o 1 ali, ó, no número anterior, né? Vamos voltar aqui só para vocês visualizarem. Aqui a gente tem o 1 na casa da centena e aqui a gente tem o 1 na casa da unidade de milhar. Então, o número 1 representa o mesmo valor nos dois números? A gente já viu que não, porque um está na casa da centena e o outro está na casa da milhar. E o número 5? O número 5 aqui ele está na casa da unidade e aqui ele está na casa da dezena. Então, o número 1 e o número 5, eles representam os mesmos valores nos dois números? Não, né? Aí você vai explicar aí, não. E o porquê. Número 3. Aline percorreu 2.929 metros de bicicleta em uma trilha até a cachoeira. Paulo usou outra trilha para chegar na mesma cachoeira e andou 2.932 metros. O sistema de numeração decimal é posicional, porque o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita do número. Ou seja, né, cada número ele tem a sua posição para dar o valor dele. No caso aqui, ó, escreva o valor de cada algarismo nas distâncias que cada um percorreu. O 9 aqui, ó, equivale ao quê? 9 unidades. O 2, 2 dezenas. O 9, 9 centenas. E o 2, 2 unidades de milhar. Então, você vai preencher aqui do número 2.929 e do número 2.932. Então, ali na letra B, pessoal. Quem andou a maior distância? Aline ou Paulo? Você vai ver aqui, né, ao lado, quem andou mais para responder a pergunta. Número 4. Juliane caminhou 2.000 metros pelo Parque Nacional da sua cidade até chegar ao primeiro mirante. Depois, percorreu mais 400 metros até o segundo mirante e andou 58 metros até o fim da trilha. Quantos metros ela caminhou? Pinte a resposta correta. Então, ela caminhou 2.000 metros, mais 400 metros, mais 58 metros. Como fica esse número? Né? O total vai pintar ali, ok? Número 5. Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e alimento para os corredores. Então, a partir daqui, ó, começa lá no quilômetro 1247 e termina lá na chegada na cidade vizinha no quilômetro 1268. Letra A. Escreva o número do quilômetro da rodovia onde haverá cada item de acordo com as informações da tabela. Por exemplo, a água, a gente tem aqui, ó, 3 pontos de distribuição. Em qual quilômetro vai ser? Então, a primeira parada aqui, ó, vai ser uma unidade de milhar, 2 centenas e 5 dezenas. Que número que forma? Vai colocar aqui no primeiro ponto da água. Segundo ponto da água, uma unidade de milhar e 256 unidades. Que número vai formar? Bota aqui no segundo ponto da água. E no terceiro ponto da água, 1.000 mais 200 mais 60 mais 2. Que número vai formar? Coloca aqui no terceiro ponto da água. Aí a gente tem 2 pontos aqui para pegar em bananas. O primeiro ponto é no quilômetro 1.250 mais 3, vai colocar aqui. E 1.200 mais 65, vai colocar aqui. Lembrando, pessoal, que não é copiar isso daqui no quadradinho, é ver o número que vai formar para colocar aqui. E a gente tem um ponto aqui no meio, né, de barrinha ali, de cereal, barrinha ali para dar uma energia, que ele fica no quilômetro, uma unidade de milhar, 2 centenas, mais 59 unidades. Então, vai colocar aqui, ok? Beleza. Letra B.
quantos quilômetros os corredores irão percorrer. Então, eles vão correr do quilômetro 1247 até o quilômetro 1268. Para eu saber quantos quilômetros eles vão percorrer, eu preciso fazer uma continha. Uma continha do quê? De menos, para saber a diferença ali, ok? Letra C. De quantos em quantos quilômetros haverá algum item de distribuição? Então, vocês vão ver que vai formar aqui, ó, uma reta numérica, ok? E os números vão caminhar num padrão, tá? Então, de quantos em quantos quilômetros vai ter algo ali, ó, para os corredores pegarem? Vai colocar aqui. Letra D. De quantos em quantos quilômetros haverá água disponível para os atletas a partir do quilômetro 1250? Então, a água vai ser distribuída de quanto em quanto quilômetro, né? De quantos em quantos quilômetros? Você vai ali ver, né? Do quilômetro desse para chegar até esse, passou quantos quilômetros? Desse até esse, quantos quilômetros, né? Pulando aí da água em água. E letra E. Escreva com palavras os números dos quilômetros dos dois últimos postos de distribuição. Os dois últimos postos foi a água e a banana. Você vai escrever com palavras o número que formou aqui. Com palavras é por extenso, né? O número escrito com palavras. Do quilômetro da água e do quilômetro da banana, ok? Então, pessoal, da nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de colocar as datas em cima das páginas que trabalhamos. E qualquer coisa, a prof está aqui para ajudar vocês, ok? Um beijo e até a próxima aula.